Continuamos, então, aqui com o nosso curso, várias semanas, tratando do tema da escatologia. Para você que está chegando agora, o professor Valtair é doutor, pós-doutor em teologia, em história, portanto, é alguém que tem feito da escatologia o seu campo de atuação. E a abordagem que ele tem feito aqui é sempre a partir dos livros da Bíblia e depois a sistematização nesta ordem. Mas antes de ele começar, Valtair, o livro que eu recomendei, O Significado do Milênio, está gratuito, digital, na Amazon. Basta você ir lá, eu já baixei o meu aqui gratuitamente, também tem a versão paga, e eu vou até depois adquirir a versão paga, que eu não tive tempo de olhar, porque ele trata dos vários aspectos, milênio, pré-milênio, pós-milênio, amilênio, e com diferentes considerações para que cada um possa tomar a sua decisão, caso a gente precise tomar a decisão sobre isso. Professor Valtair, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo. Hoje vamos estudar escatologia pelas mãos de que apóstolo? Nós vamos conversar sobre escatologia através de 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Esse é o tema de hoje. Nós vamos tratar esse assunto. Eu vou pedir aí, então, aí o querido Rafael para colocar aí um slide. Eu vou acompanhar esse slide aí, o que são os últimos dias. Esse tema será tratado, então, pelo olhar de segunda carta de Pedro, né? Eu queria que você, meu querido, que me acompanhasse, lembrasse do que o Israel acabou de dizer. Nosso pastor Israel acabou de dizer que nós estamos estudando o tema a partir dos textos. A caminhada, inicialmente, é pela teologia bíblica. A estrutura deveria ser, então, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, nessa ordem. Nós estudamos os textos e verificamos o que os textos, inicialmente, de forma isolada, inclusive, o que eles dizem sobre o assunto. Depois nós podemos até fazer uma espécie de síntese da teologia bíblica e aí somar os autores. Nós fazemos isso, inclusive, com grande frequência, mas partindo inicialmente dos textos. Depois a gente vai para a história e acompanha o que os estudiosos do texto bíblico, os comentaristas do texto bíblico, os teólogos disseram desde o segundo século até os dias atuais, ou seja, aí a teologia histórica, né? O que elas falaram sobre este assunto, sobre estes textos, sobre essas questões. E, por fim, a teologia sistemática, que organiza os dados à luz de outras questões essas que a história não tratou, que os textos eventualmente não trataram, mas que vêm pela sistemática. Questões como, por exemplo, aquela sobre a memória, ou sobre o reconhecimento dos entes queridos na eternidade, questões essas que não brotaram dos textos ou da história, surgem na sistemática, porque ela, no papel de organizar os dados, encontra esses espaços ociosos, né? E nós podemos preencher por meio, então, das reflexões sistemáticas, tá? Evidentemente, nós temos um último elemento após esses três: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia bíblica, histórica e sistemática, terminando com teologia pastoral, que é quando nós aplicamos os textos em contextos diferentes. Por exemplo, você pode aplicar isso na escola bíblica dominical, e o formato é de estudo, aplica isso num púlpito, o formato é sermão, aplica isso em sala de aula, num seminário, o formato, então, aí é diferente. Cada formato, então, tem a sua própria linguagem, elementos esses que você está ciente. Então, o que são os últimos dias? Nós vamos ler o texto de Pedro, e o texto de Pedro está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Eu vou ler a minha versão bíblica, você pode acompanhar na sua. E o texto bíblico diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, em como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É esse texto precioso, belíssimo, que servirá de pontapé para a nossa reflexão. Ele levanta a questão: o que são os últimos dias? E eu vou responder estas questões aqui para você a partir desse texto. Lembra você, então, que ele começa com a seguinte questão, né, que é significativa, e eu vou explicar para você um pouco mais daqui a pouco. Pedro trata deste assunto porque tem gente à volta dele, ou à volta da comunidade de discípulos, né, que ele escreve, que rejeita o fim dos tempos, que rejeita a volta de Jesus. É diante destes escarnecedores, destes que rejeitam as profecias, desses que negam as profecias, é diante de gente deste tipo que ele escreve esta seção de sua carta. Para você que não está familiarizado com as questões históricas dos textos bíblicos, nós não encontramos no livro de Atos o momento desta carta, ou seja, quando você lê o livro de Atos, você não encontra no livro de Atos o momento em que Pedro teria escrito essa carta. Quando é que ele escreveu esse texto? Segundo os autores que trabalham esta questão, após aquela prisão de Pedro, no momento em que uma perseguição aos apóstolos se levanta na cidade, perseguição essa que mata Tiago, coloca Pedro na cadeia. Pedro é solto pela intervenção de um anjo, e após a sua soltura, ele vai até uma casa, se encontra com os irmãos, e depois daquilo ele deixa a cidade. Ele deixa a cidade, passa por Antioquia, depois de Antioquia ele passa um tempo também na Ásia. Essas informações a gente já não tem do livro de Atos. Essas informações nós temos dos pais da igreja, que falaram sobre este assunto. Ele então teria saído de Jerusalém após aquela libertação miraculosa, vai para Antioquia, passa por... a cidade de Éfeso é um ponto, mas é a Ásia, a província romana da Ásia. Depois ele vai na direção de Roma. Ele chega na direção de Roma em algum momento da década de 60. É possível que ele e Paulo tenham feito o ministério conjunto ali, ou então, né, Paulo já tenha experimentado a liberdade daquele processo que nós encontramos no final do livro de Atos. Paulo deixou a cidade de Roma e foi para a Espanha fazer missão. Depois ele vai para outros lugares, como, por exemplo, de novo, a ilha de Creta e a Ásia. E naquele momento Pedro está ali. Pedro está em Roma. Esta é a história que os pais da igreja contam para a gente. E dali ele escreve a carta para os crentes que estão na Ásia. Né? Ele usa a expressão da Babilônia vos escrevo, o que poderia ser da cidade de Roma, que era uma forma que os judeus descreviam a cidade de Roma, Babilônia. Então, da cidade de Roma, ele escreve para a Ásia. Crentes da Ásia que foram convertidos por Paulo, frutos, eles são frutos da missão paulina, mas eles recebem estas cartas de Pedro. Crentes que estão no Ponto, na Galácia, recebem esta carta de Pedro, uma carta circular que vai correr pela Ásia Menor, pelas províncias romanas daquela região.
E ele antecipa, ele percebe, ele ouve notícia de que tem gente que não crê mais na volta de Jesus, tem gente que não acredita mais no fim dos tempos, e é para esse povo que Pedro escreve esta sessão. Para gente que duvida da volta de Jesus. No fim do mundo não vai acabar mais, Jesus não vai voltar mais, ele já voltou espiritualmente para cada um de nós, ou então ele volta no momento em que as pessoas morrem, não vai ter volta histórica de Jesus. Você já ouviu isso aqui, né? Aqui mesmo, nessa nossa conversa, você já ouviu essa questão sendo levantada. Pessoas que questionam a volta histórica de Jesus, questionam o fim dos tempos, questionam o fim do mundo. Pedro olha para essas pessoas e diz: vocês são escarnecedores. Por que vocês são escarnecedores? Porque essas coisas estão previstas na palavra. Ora, se estão previstas na palavra, quem questiona isso, quem duvida disso, só pode ser brincalhão, né? Um brincalhão. É escarnecedor, né? Escarnecedor é aquele que tira onda, aquele que, nos termos mais contemporâneos, né? Gente da idade da Jamília, assim, tira onda, tira sarro do outro, né? Não é, Jamília? Estes são os escarnecedores, que ficam fazendo bullying na escola. Olha, você é assim, você é assado, olha o seu cabelo, você acredita em Jesus, você acha que o mundo vai acabar? Vai nada. Então, estes são os escarnecedores, tá? Tem escarnecedor fora da igreja e tem escarnecedor dentro da igreja também, gente. Tem sim. Gente que tira onda a respeito de alguns temas. E a volta de Jesus é um destes temas. O fim do mundo é outro destes temas. E estes escarnecedores, eles dizem para os demais o seguinte: isso não vai acontecer não, porque as coisas são o que sempre foram. Desde que eu me entendo por gente, as coisas são assim. O mundo não vai acabar não. Não tem nada diferente do que era na geração anterior, na geração antes da anterior. As coisas sempre foram assim, não é? E este é um argumento que eles usam para justificar o seu escárnio, né? Para justificar a sua zombaria a respeito do fim dos tempos e da volta de Jesus. Aí o Pedro olha para essas pessoas e diz o seguinte para elas: é sensato lembrar. É muito interessante o que Pedro faz aqui. Meus irmãos, diante de algumas questões, o confronto direto pode se dar simplesmente pela busca da sensatez, né? E o Pedro olha para esses e lembra o seguinte: vocês não são sensatos, vocês deveriam buscar a sensatez, porque é sensato lembrar que o mundo já acabou antes. É verdade, faz bastante tempo, lá nos dias de Noé, mas já acabou antes. Então não é igual vocês estão achando que sempre foi assim, porque não sempre foi assim. Um dia, né, lá atrás, nos tempos de Noé, o mundo já foi castigado por Deus, castigado com água, né? A água caiu em tal quantidade que inundou tudo e todos. O mundo ficou debaixo d'água, né? O mundo já passou pela experiência do fim antes. Só sobrevive uma família, a família de Noé. E ele volta a insistir nesse ponto. É sensato lembrar que as Escrituras falaram muito sobre isso. Não é apenas em um livro, ou em um autor, ou em uma frase. As Escrituras falam do fim dos tempos há muito tempo, né? O Pedro está argumentando para eles que é só ler as Escrituras, que é possível encontrar o fim dos tempos em livros como Malaquias, Zacarias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros aqui que eu poderia citar, e eram todos livros conhecidos de Pedro e de seus queridos leitores, da audiência que lerá a carta, recebeu a carta de 2 Pedro. As Escrituras falaram muito sobre o assunto. Não é assunto secundário, não é assunto periférico, não é assunto de nota de rodapé. O Isaías gasta um tempão falando sobre este assunto. Daniel gasta metade do livro dele falando sobre esse assunto. Ezequiel trata disso em grande porção de seu livro. Então, as Escrituras profetizaram o fim dos tempos. E se nós aceitamos as Escrituras, e se nós entendemos que as Escrituras são Escrituras sagradas, palavra de Deus, é sensato levar a sério, né, o que elas dizem a respeito do fim. O fim dos tempos irá se abater um dia sobre a humanidade. O Pedro lembra em seguida que é sensato ver, perceber, entender que o tempo cronológico
não é, o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. Deus não conta os dias como nós contamos, porque simplesmente não há tempo para Deus. Uma das definições que a Bíblia faz sobre Deus é que ele é o que ele é. Quando você olha, por exemplo, para definições de Deus, lá no encontro dele com Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, não existe tempo para mim. Para mim, tempo não existe. Quando você olha para o Apocalipse, quando os seres viventes vão cantar um hino para Deus, eles dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Não há tempo para Deus. Nós definimos isso na teologia como onisciência, onipresença e onipotência, porque Deus tem todo o poder, Deus tem toda a sabedoria e Deus está em todo o tempo ao mesmo tempo. Isso quer dizer que, se ele está em todo o tempo ao mesmo tempo, não há tempo para ele. O nosso Deus não está circunscrito à história. Nós estamos. Nós experimentamos o vir a ser. Nós experimentamos o passar dos dias. Nós envelhecemos. Deus não. Isso significa dizer que quando Deus diz que vai acontecer, vai. Para nós, pode demorar. Mas para Deus, demora não existe. O que existe é a hora apropriada e certa daquilo acontecer. E assim, o Pedro termina esta sessão de sensatez, lembrando para os detratores, em especial, que o atraso de Deus não é atraso. Na verdade, o atraso de Deus é o exercício da sua misericórdia. Não é assim que ele escreveu aqui? Eu queria até que você que converse sobre isso com outras pessoas, se lembrasse desse versículo, e se você pudesse, que você guardasse esse versículo, escrevesse ele, colocasse esse versículo na capa da sua Bíblia, num post-it, colocasse ele na parede, colocasse ele no espelho. Eu queria que você lembrasse desse texto com frequência. Por quê? Porque ele é precioso demais para a gente. Um dia para Deus é 1000 anos para Deus é um dia. Ele não rejeita, ele não atrasa, essa expressão do texto, né? Ele não rejeita a sua promessa, ele não atrasa a sua promessa. Na verdade, ele é misericordioso, ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando você estiver tentado a pensar assim, está atrasando, eu queria que você mudasse de perspectiva e olhasse na perspectiva de Deus, em vez de baixo para cima, que é a nossa perspectiva, olhasse de cima para baixo como Deus enxerga, tentasse olhar pelo menos, né? Aí, Rafa, que bom. Coloque o versículo que nós estamos lendo aqui, Rafa, que é o 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Olha aí. Não retarda, coloca aí, Rafa, para a gente. Não retarda a promessa, como alguns... e é o versículo seguinte, Rafael. É o seguinte: Deus não retarda a promessa. Deus não retarda porque, aí, ó, paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Obrigado, Rafael. Não tem atraso. Então, quando você olha de cima para baixo, na perspectiva de Deus, o que você não vê não é atraso. O que você enxerga não é atraso. É o exercício da misericórdia divina dilatando a oportunidade, o tempo da oportunidade para nós que vivemos na história. As pessoas que estão à nossa volta perdidas, em função daquilo que você acha que é atraso, têm a oportunidade de serem salvas, de serem transformadas por Deus. Enquanto você olha para o atraso de Deus, Deus, na verdade, está dando oportunidade para que você pregue. E, à medida que você prega, pessoas ouvem o evangelho e se convertem. Não há atraso. O que nós chamamos de atraso é o exercício da misericórdia de Deus. E é isso que nós encontramos aqui no Pedro. Porque o dia do Senhor
né? Ele logo elabora o argumento, né? O dia do Senhor será, sim, inesperado, como a chegada de um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vai chegar. É por isso que é preciso estar atento e alerta. E, né, ele é certo na definição de que o mundo um dia tem fim. O mundo vai acabar. A perspectiva bíblica com relação à Terra é o mundo um dia vai acabar. A perspectiva bíblica com relação à história é um dia a história vai acabar. O texto usa imagens aqui que não deixam dúvida com relação a isso. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Olha aí, ele termina dizendo lá embaixo, lá, ó, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Tem uma outra passagem em que ele vai dizer que o céu vai se enrolar como um pergaminho. O que ele quer dizer com isso? Este mundo como nós conhecemos vai acabar. A terra como nós a experimentamos vai passar. A história um dia vai ter fim. Essa perspectiva é uma perspectiva bíblica. A Bíblia tem a perspectiva de que o mundo um dia acaba, de que a história um dia acaba. Estes elementos estão aqui presentes nesse texto. Então não dá para imaginar que, como os gregos poderiam pregar naquele tempo, que o mundo é um contínuo de vir a ser eternamente, de idas e vindas. O Paulo tinha noção disso, o Pedro conhecia isso, mas ele olha para o que está acontecendo aqui e diz o seguinte: o dia do Senhor terminará a história, o dia do Senhor acabará com o mundo. Porque depois disso aqui, meu irmão, o mundo não sobrevive mais como nós o conhecemos. Você percebe? Como imaginar a sobrevivência do mundo depois disso? O céu se enrola, as estrelas despencam do céu, o fogo cai e destrói tudo que nós conhecemos. Dá para imaginar algum tipo de continuidade após a chuva, após o dilúvio, mas não dá para imaginar algum tipo de continuidade após isso aqui, tá? Por isso que ele chama de novo céu e nova terra. Porque depois disso, só é possível ser novo céu e nova terra. E aí ele fecha o seu argumento falando sobre como esperar. Como esperar. E ele vai e fornece para a gente 3 chaves de leitura para a espera. A primeira é: devemos buscar uma vida santa e piedosa. Devemos buscar uma vida santa e piedosa. Ele diz aqui, olha, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Olha, já que isso vai acontecer mesmo, já que isso está ali na minha frente, eu não sei em que dia que isso vai acontecer, se é amanhã, se é semana que vem, se é no mês que vem, se é no ano que vem, se é daqui a 10 anos, já que eu não tenho este relógio, essa contagem regressiva na minha frente, como eu vou viver o dia de hoje? Eu vou viver o dia de hoje como se ele fosse o último. E, consequentemente, eu vou vivê-lo de forma santa e piedosa. Por quê? Porque o mundo está, né, no processo de declínio até o fim. Né? E como eu não tenho a contagem regressiva, se eu tivesse a contagem regressiva, a gente poderia até fazer o seguinte: já que vai acabar daqui a 1 ano, eu vou viver assim até a semana que vem, depois eu mudo de vida. Mas eu não sei quando o mundo vai acabar. E se eu não sei quando o mundo vai acabar, eu devo viver esta vida, a vida santa e piedosa, hoje, porque pode ser o último dos dias da Terra. Né? Nós sabemos que pode ser o último de nossos dias na Terra, mas pode ser também o último dos dias da Terra. E ele argumenta: devemos esperar com paciência, porque a gente, mesmo cientes de que pode ocorrer a qualquer momento, não sabemos quando, e por isso precisamos exercitar a paciência, sem ansiedade. E, por fim, ele usa uma expressão que não é tão fácil de entender, não é tão simples de entender, mas está aqui. Se eu fosse escrever esse texto aqui, eu não iria usar essa expressão aqui, mas ele usou. Olha o que ele escreveu. Vocês devem viver, então, vidas santas, vidas piedosas, esperando, paciência, e apressando a vinda do dia do Senhor.
Apressar. Olha, eu entendo o que é viver a vida santa e piedosa. Eu entendo o que é exercitar a paciência. Mas o que quer dizer apressar o dia do fim? O que o Pedro quis dizer com isso? O Pedro está falando o quê, meu irmão? Esse negócio de apressar o dia do fim. Eu tenho uma resposta para dar para você a respeito deste assunto, que é apressar o dia do fim. Mas eu, para expô-la com tranquilidade, vou precisar do Apocalipse. Então, neste caso aqui, especificamente nesse caso, vou pedir a sua paciência para nós voltarmos ao tema da forma como nós apressamos o dia do fim, quando estudarmos o Apocalipse. Combinado? Nesse momento, eu vou pedir apenas a sua paciência, porque eu vou tratar desse assunto quando estivermos ministrando sobre Apocalipse, capítulo 6, tá? Então, deixe-me andar um pouquinho mais aqui. A resposta de Pedro. O Pedro já tinha recorrido às profecias para falar sobre o fim dos tempos, onde? Lá em Atos, capítulo 2. Lá em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, após o fenômeno maravilhoso do êxtase, daquela língua estática que eles falavam e as pessoas conseguiam compreender, após aquele momento diferenciado, algumas pessoas os acusaram de estarem bêbados. O Pedro vai e pega a palavra e diz: não, nós não estamos bêbados. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é o cumprimento do profeta Joel, das profecias de Joel, e o que Joel disse é que no fim dos tempos, né, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É isso que está escrito lá. No fim dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. No dia do Senhor, estas coisas vão acontecer. O meu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Então Pedro vai e diz o seguinte: o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de Joel a respeito do fim dos tempos. O Pedro olha para aqueles que estão ouvindo aquelas coisas naquelas línguas estranhas. O Pedro olha para eles e diz: isto aqui é o cumprimento das profecias de Joel sobre o fim dos tempos. Isto aqui é o fim dos tempos. É o que Pedro fala para eles lá no Pentecostes. O Paulo tratou deste assunto também, lá na primeira cartinha dele, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3. Paulo tratou deste assunto, 2 Timóteo 3. Eu vou ler esse texto aqui para você. O Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. A lista é muito grande, eu vou tomar um fôlego para continuar. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a piedade. E ele termina dizendo: foge deles agora, Timóteo. Veja o que Paulo fez aqui, né? Lá na segunda carta a Timóteo. Paulo está dizendo: nos últimos dias, Timóteo, nos últimos dias, as pessoas serão assim, muito ruins, egoístas, avarentas, jactanciosas, e ele começa a dizer como as pessoas serão no fim dos dias. Ou seja, serão terríveis. E quando ele termina de descrever estas pessoas dos últimos dias, ele diz para Timóteo o seguinte: foge deles agora. Em outras palavras, os últimos dias já começaram, Timóteo. Essas pessoas já estão à sua volta. A primeira carta de João, nós já falamos sobre ela aqui em alguns momentos, quando conversamos sobre apostasia. Você já deve ter me ouvido citar esta carta, tá? Nesta cartinha, no momento em que ele está tratando de oposição, né? Ele está tratando de apostasia, que é o tema aqui dessa cartinha aqui, desse momento, ele fala sobre os anticristos que viriam no fim dos tempos. A expressão é exatamente esta: filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora.
Então, se nós pudéssemos perguntar para Pedro quando é a última hora, Pedro diria, lá no Pentecostes, esta é a última hora. Se pudéssemos perguntar para Paulo quando é a última hora, Paulo diria lá para Timóteo, esta é a última hora. E se pudéssemos perguntar para João quando é a última hora, João diria, esta é a última hora. Esta hora aqui, porque aqui nesse momento que os anticristos estão aparecendo, e eles estão saindo do meio de nós. E eles saem do meio de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Diz o João sobre este assunto, não é? E aqui, neste texto, ainda encontramos um elemento que eu acho que vale a pena retomar posteriormente, que é a lógica de anticristo no singular e anticristos no plural. É a passagem bíblica por excelência para explicar este assunto. Há um anticristo no singular e há anticristos no plural. O anticristo no singular é o anticristo escatológico do fim dos tempos. Os anticristos, no plural, são aqueles que pipocam, né, à nossa volta, enquanto o derradeiro não chega. Então, o que são os últimos dias, você vai me perguntar? O que são os últimos dias? O que são eles? Os últimos dias são os dias que começaram com a primeira vinda de Jesus e terminarão na segunda vinda de Jesus. Os últimos dias são os dias entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Entre a encarnação e entre a parousia, nós vivemos os últimos dias. Então, me pergunta aí, quais são os últimos dias? Eu vou dizer para você, estes são os últimos dias. O Paulo vivia os últimos dias. Eu e você vivemos os últimos dias. Desde que Jesus realizou o seu ministério, nós vivemos os últimos dias, que vão terminar quando ele voltar. Sim, são dias longos, é verdade. Este dia já dura 2000 anos. Mas é a métrica divina, e não nossa. Se eu fosse medir, eu mediria de forma diferente, mas é Deus que está medindo. E a métrica divina não é a minha métrica, porque para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele enxerga todos os dias ao mesmo tempo, pois não há passagem de tempo para ele. Sendo assim, meu querido, eu quero fechar essa minha reflexão dizendo para você, de novo, aquilo que o Pedro disse para a sua respectiva comunidade. Vou colocar aqui, ó. Como esperar? Já que nós não sabemos quando os últimos dias vão terminar, vamos viver vidas santas e piedosas. Vamos viver como gostaríamos de ser encontrados por ele quando ele apontar nos ares. Faça um exercício de imaginação. Imagina que ele volte agora no céu. Como você gostaria de ser encontrado por Jesus? Que palavras você gostaria que ele te ouvisse dizer? As últimas palavras suas antes de você encontrar-se com ele. Fala para mim. Que tipo de comportamento você queria estar exercitando quando ele apontasse nos ares? No meio de uma briga, de uma confusão? Ou no meio de uma celebração, de um canto? Como você gostaria de ser encontrado por Jesus? Mentindo ou abraçando alguém? Detratando os seus líderes ou ajudando a obra do Senhor? Como você gostaria de ser encontrado por ele? É isso que eu quero que você faça comigo aqui agora, um exercício de imaginação. Porque é esta vida santa e piedosa que você deseja entregar para ele quando ele voltar, é esta vida que ele quer que você viva todo dia enquanto isso não aconteça, que é a tal da vida santa e piedosa. E enquanto ele não vem, pacientemente você exercita essa vida santa e piedosa. Nós vivemos como se ele fosse voltar hoje. É isso que ele espera de nós. Então, meu pastor, eu faço então a nossa pausa costumeira. Vamos agora responder as perguntas que as pessoas têm sobre este assunto. Então, vamos lá. A primeira pergunta da Esperança
tem a ver com a expressão novo céu, novos céus. Porque, às vezes, em versões diferentes, aparecem hora no singular, hora no plural. Ela pergunta se há algo de importante nessa diferenciação céus, ou é apenas uma forma de linguagem. Esperança, né? Ela que perguntou aqui. Quando nós encontrarmos a expressão céu no Novo Testamento, esperança, que é uma expressão que nós conhecemos, a expressão céu no Novo Testamento é uranos, que você logo identifica com urânio, né? Existe em português. Essa palavra céu pode ser usada com vários sentidos. Ela pode ser usada para descrever o firmamento, ela pode ser usada para descrever o lar, o lar de Deus, ou o espaço da existência de Deus, a realidade divina, melhor dizendo, né? Prender Deus no espaço não é uma maneira interessante de falar. Então, a realidade divina, a realidade de Deus, né? Podemos chamar de céu também. O Paulo falava em 3 céus, por exemplo, né? E aí os judeus costumavam contar os céus. O primeiro seria esse que está aqui, visível, que seria o firmamento, né? E logo em seguida, na perspectiva judaica, haveriam outros espaços dos justos, o espaço dos ímpios, inclusive ficariam também nessas realidades, e depois viria, em algum momento, o espaço, a realidade celestial. Então, a palavra céu e céus, ela pode ter vários sentidos nesses textos que nós estamos lendo. Você pode entendê-la como, num caso aqui, os céus vão ser destruídos. Este aqui que nós estamos enxergando. Este aqui, ou seja, a realidade é símbolo desta realidade. Lembra você, Esperança, que é uma imagem. A imagem que o texto constrói é que os céus vão se enrolar como pergaminho. Não dá para enrolar. Você sabe que não dá para enrolar, isso que está acima de nós, né? O firmamento não pode ser enrolado. É uma imagem. A imagem isso vai acabar. Vai acabar. A terra vai acabar. Então, aqui nós temos diante de nós uma imagem. Ao falar do céu, nesse sentido, está falando sobre o fim do mundo. E quando fala de novo em céu, né, nesse caso aqui é novo céu e nova terra, tanto faz no plural quanto no singular, esperança, nós estamos falando de uma outra realidade. E essa outra realidade aqui, né, ela tem, é verdade, até alguns elementos que nós conhecemos nessa. Por exemplo, quando o texto bíblico escreve a Nova Jerusalém, vai descrever lá uma árvore, vai descrever lá um jardim. Porque, ou seja, há alguns elementos desta que podem existir nesta outra. Mas o que eu preciso insistir para você aqui é que ela será outra, ela será nova, não será essa. A Bíblia não acompanha uma perspectiva de que o céu será esta terra transformada, de que será este espaço aqui revigorado. Essa perspectiva não é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de descontinuidade desta para a existência de uma nova. O Alexandre Lopes, por isso a importância de conhecer as profecias bíblicas através da escatologia. 30% do conteúdo bíblico são proféticos. Aí está a Enilir, comenta o que você disse. Noé deve ter ouvido muito deboche e chacota, mas obedeceu a Deus até que veio o dilúvio. Nada mudou para os que não creem na volta de Jesus, que acham que nós somos fanáticos. E o comentário vou buscar aqui, porque a irmã Leia fez o mesmo comentário, digamos assim, a mesma afirmativa. Ela fez uma pergunta que já tem uma resposta. Alguma vez os homens foram diferentes do que fala Timóteo? Penso que os homens de hoje são exatamente o que sempre foram. Assinamos embaixo aí, querida irmã Leia. Então, vou voltar aqui às perguntas. Estou com muitas aqui porque eu coloquei os versículos bíblicos, então acabam aparecendo muito. Bom, tem outros comentários. Por exemplo, o Alexandre diz que, segundo Pedro 3,9, derruba a teoria da predestinação. Não, nosso objeto aqui, Alexandre, nós estamos na escatologia. Deve ter alguma relação entre uma coisa e a outra, mas não é o nosso propósito aqui. Vamos prosseguir aqui nos comentários ou perguntas. E nós temos aqui agora também um comentário da Mônica Benarros.
Na sua opinião, pastor Valtair, as mudanças climáticas e ecológicas que vivemos têm alguma relação com essa, aspas, contagem regressiva, fecha aspas? Minha querida irmã, eu lembro que quando eu falei sobre o sermão profético de Jesus, Mônica, né? Isso. Mônica, quando eu falei sobre o sermão profético de Jesus, eu inseri na nossa conversa um elemento que são as chamadas dores de parto. As dores de parto, expressão que aparece no texto bíblico para falar sobre o fim dos tempos. Esta expressão dores de parto traz para a nossa conversa um elemento. Mônica, qual é o elemento? É que os sinais tendem a crescer. Crescer em intensidade e crescer em velocidade, né? Intervalo entre um e outro. Isso quer dizer, Mônica, que eu respondo à luz desse princípio, que é o princípio das dores de parto, eu respondo sim para a sua pergunta. Ou seja, à medida que nós nos aproximamos da volta gloriosa de Jesus, ou seja, a chegada, né, o parto do fim dos tempos, à medida que nós nos aproximamos daquele momento, os terremotos, a maldade, a iniquidade e os fenômenos da Terra, por exemplo, aqui, os maremotos, as tempestades, essas coisas todas tendem a crescer. O Paulo usa uma imagem que descreve a Terra gemendo, aguardando a volta de Jesus. Se você pega esta imagem que Paulo usa e aplica à sua pergunta, você pode entender, então, que a Terra se contorce, sim. E enquanto a Terra se contorce, nós temos aí os tais eventos climáticos, tá? Cada vez eles tendem a crescer. A lógica é desenvolvimento dos fenômenos em função da proximidade com aquele grande dia, o dia do fim dos tempos. Inclusive, ela acrescenta a pergunta falando da falta de amor com o próximo e a falta de cuidado com a terra. Ela pergunta, mas você já respondeu que também tem relação com o fim. Temos aqui alguns comentários que eu só vou colocar, mas o pastor Valtair não vai responder, porque ele já disse que fará isso no futuro. Apressar o fim é que cada um faça a sua parte, como servo do Senhor, e pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Escreveu aqui a Selma. A Luzia disse que apressar é evangelizar mais avidamente, buscando falar de Jesus sempre que haja oportunidade. Ela colocou uma pergunta. O Alexandre disse que apressar o fim é orar pela paz em Jerusalém. Só quando Jesus voltar, Jerusalém terá a paz. Deixa eu ver se alguém mais comentou esse tema. Penso que não com relação a esse assunto que será objeto no futuro. Temos aqui outras... Oi? Israel, nesse caso aí, nós fizemos aquilo que o pessoal das séries faz. No final da série, a gente dá um relance sobre o que vem a seguir e espera que as pessoas retornem. retornem. Então, o tema do apressar é um tema caro para a nossa conversa, mas ele vai aparecer de novo à frente e eu vou tratar dele com tranquilidade. Volta aí. A indústria cinematográfica, pergunta o Marcos Aurélio, tem lançado diversos filmes e séries sobre mundos paralelos, tipo voltar ao passado e trazer personagens do futuro. O que é que você acha disso? No campo da literatura e da arte, Marcos, eu acho que são interessantes, né? A gente se diverte vendo essas coisas. Mas no campo da literatura e da arte, na literatura e na arte, Marco, cabe qualquer coisa, tá? Nesse caso, isso não tem relação aí com a nossa conversa sobre Deus e sobre esse aspecto da natureza divina, que é ele ser onipresente e estar em todo o tempo ao mesmo tempo. Essa lógica não pode ser transportada para esses personagens de desenho, personagens de literatura em quadrinho, personagens de filmes, né? É bom lembrar aqui que o que nós afirmamos sobre Deus, quanto à onisciência dele, a onipresença e a onipotência, a teologia descreve como elementos não comunicáveis de Deus. A teologia sistemática trabalha os aspectos divinos, ou seja, aquilo que Deus de duas maneiras. Uma é aquilo que ele compartilha conosco, e outra aquilo que ele não compartilha conosco.
Estes aspectos são aqueles aspectos que ele não compartilha conosco nem com sua criação. Coisas que só ele tem. Só ele é assim. Só ele é onipresente. Só ele é onipotente. Só ele é onisciente. Não, isso não existe na criação, né? Na obra da criação, entre os homens, no mundo criado. Isso não existe. Então, no nosso caso, a gente não tem essa experiência. E nós podemos ver isso apenas em filmes e em desenhos. Valtair, na semana que vem nós vamos começar com essa pergunta, porque eu acho que ela, de certo modo, já foi respondida ao longo de suas aulas aqui, mas é importante a gente, diante de tantas possibilidades interpretativas, digamos assim, como interpretar a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, sem o convencimento dele? Muitas metáforas, expressões sem compreensão, só Jesus na causa, diz a Mônica. E penso que isso é uma coisa importante, como relacionar, vamos dizer assim, a razão, né, e a inspiração do Espírito Santo. Penso que isso nos ajuda muito, porque a questão da escatologia são muitas versões a respeito. A Enilir comenta que a palavra nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pergunta da Marília Lira, que eu acho que você já respondeu. Para quem morreu, ocorreram os últimos dias na Terra? Tem alguma relação com o nosso tema de estudo? Marília, você deve ter percebido que eu dei uma palavra sobre isso na minha fala, inclusive, porque eu acredito que quando este assunto surge na escatologia, quem morre já experimentou a volta de Jesus, quem morre já experimentou o fim dos tempos, isso não vai existir historicamente. Quem alude a isso, quem fala sobre isso, é um desses escarnecedores, é como um desses escarnecedores do Pedro. Por quê? Porque está negando os textos. Há um conjunto enorme de textos que falam sobre o fim dos tempos. Não dá para negar todos eles, Marília. Se fosse apenas um, a gente poderia dizer, não, esse um aqui deve ser um autor condicionado naquele momento e tal, como se fosse uma daquelas palavras de Eclesiastes, né, Israel? Eclesiastes tem algumas palavras que só ficam lá, não é? Estudar, canseiro e enfado. Está lá, ninguém lembra disso. Por quê? Porque se a gente fosse lembrar, a gente não estaria estudando aqui, né, até hoje, não é assim? Então, se de repente, Marília, se apenas um texto falasse sobre esse assunto, a gente poderia colocar na conta do Eclesiastes. Mas tem um monte, Marília. Tem um monte de textos bíblicos que afirmam que o mundo vai acabar, que a história vai acabar, que Jesus voltará na história, dentro da história. Então, esse tipo de afirmativa, para mim, é uma negação dessas profecias. Tá, Marília? Me perdoe. Obrigado, Valtair. Eu estou agora voando aqui porque o tempo está contra a gente, sim, né? É verdade, o tempo está acabando. Alexandre lembra que Paulo foi elevado ao terceiro céu. A Leda diz que tem apressado o fim dos tempos são as guerras, armas químicas, que a alta definição de alguns líderes vem constituindo, não acham? Está incluída aí já nas respostas. Vamos aqui. A Terezinha diz, olha, eu estou tentando no sentido de buscando, não é? Ser uma pessoa que crê, é uma jornada de fé, podemos dizer assim. Agora a Celeste faz a seguinte pergunta. Antes, uma pergunta mais, acho que de resposta mais rápida. Segundo Pedro, então, pode-se afirmar que a Terra atual será literalmente consumida pelo fogo? Se assim for, os seres criados e vivos serão, então, consumidos também pelo fogo? Sueli, não estamos usando aqui uma expressão literal. O fogo aqui é uma imagem para afirmar que a Terra será destruída. Da mesma forma como da outra vez que ele falou sobre esse assunto, ele disse que o céu iria enrolar como pergaminho, e ninguém espera que o céu enrole como pergaminho. Quando ele diz que as estrelas vão cair na Terra, e ninguém espera que uma estrela caia na Terra, ele está dizendo aqui sobre o fogo. Então são imagens para falar sobre o fim do mundo. Esta Terra aqui vai desaparecer. Essa Terra aqui vai ser descontinuada. Então é esta a mensagem que este texto fala. Não estou afirmando, nesse caso aqui, o aspecto literal do fogo, não, tá? Parece-me que Pedro diz, Maria Celeste, é muito incisivo, até muito duro nos termos que usa, se comparado com a profecia de Paulo, apesar de esse último ser mais profundo. Certo ou errado? Ela compara o Paulo e Celeste. Celeste é minha amiga. A Celeste é minha amiga. Você comparou o Paulo e Pedro e disse que um é mais profundo que o outro, Celeste.
Não, Celeste, não pode não, tá? Nesse caso aqui, os dois estão no mesmo pé de igualdade, têm a mesma autoridade. Sim, eu concordo com você que o Pedro, o Pedro é mais incisivo, mas ele é mais incisivo por causa é, do público dele. Lembra? Os esclarecedores, né? Os Exatamente. esclarecedores. Né? Ele está escrevendo para um público que pede essas palavras, Celeste. Depende para quem você está escrevendo. Então, se você está escrevendo para aquele grupo ali especificamente, você está olhando para eles e eles estão olhando para você com aquela cara zombeteira, com aquele sorrisinho forçado no rosto lá. E aí você escreve palavras mais duras. O Tem Paulo que pegar usou pesado, né? Tem que pegar pesado, tem que né? pegar pesado. Tem que pegar Bom, pesado. vamos então agora aqui à última pergunta, que não se aplica a nós, né, Walter? Pelo menos dessa série, né? Por que alguns pastores não alertam os seus membros sobre a volta de Cristo? É normal isso? Ô, Raimundo, não deveria ser, Raimundo. Nós deveríamos insistir nesse aspecto, sim. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Olha quem está conosco aí. Eu acho que esse é o chefe da Missão da Meu querido chefe. Fernando Brandão, que é o diretor da Junta de Missões Nacionais, também do Seminário do Sul, chefe do Voltaí, portanto, dá os parabéns aí à nossa equipe aqui, excelentes exposições sobre um tema tão importante para os cristãos. Ele vai voltar em breve. Amém. E aí, Amém. encerrou. Gente, tem outros comentários aqui, mas realmente o tempo nos impede de prosseguir. Muito obrigado a todos. Voltem com as suas perguntas da semana que vem. Inclusive, a Jamile vai me mandar essa da Mônica Benarros, que eu acho importante, porque o tema, volta aí, não pelo texto bíblico, mas pelas diferentes interpretações, pode gerar uma insegurança. Então, fica aí essa tarefa para o início da próxima semana. Eu vou orar e vamos então encerrar. Senhor, obrigado por tanto que aprendemos. Por aquilo que já ensinaste ao teu servo, Valtair, e através dele também, agora a nós. Que nos dê sempre esta convicção, e esta convicção nos motive a uma vida santa da volta do teu Filho Jesus Cristo. Maranata. Amém.